Olá, estudante, bem-vindo a mais uma aula aqui dessa série onde você está aprendendo lógica de programação com Golang e hoje o assunto é arrays. Bem, já vou te avisar que essa aula vai ficar dividida em dois vídeos, porque em uma aula eu vou falar estritamente sobre arrays e na próxima aula eu vou falar sobre slices, né, para você entender qual é a diferença entre um e outro, tá? Bem, vamos lá então? Primeiramente, imagine a seguinte situação, né? Eu tenho aqui uma variável numérica. Eu vou inicializar ela aqui com o número, no caso 1. E aí, pelo que você já viu aqui, né, nesta série, você já deve ter entendido o seguinte. Se eu chegar aqui e falar que esse número vai receber 2, depois falo que esse número vai receber 3, e depois falo que esse número vai receber 4, e no final eu falo que esse número vai receber menos 9, se eu vir aqui e imprimir, né, este valor aqui, vou utilizar um print ln, número, você já deve imaginar que o número que vai ser impresso vai ser o último número que foi associado. Então lembra lá das aulas sobre variáveis, né? A variável é um espaço na memória RAM. Como ela é uma variável, né? O nome variável quer dizer que o valor dela pode variar durante a execução do programa. Então se eu executar isso aqui, pode ver que foi impresso aqui o número menos 9, por quê? Porque nesse espaço de memória em que a variável número ela aponta, né? O último valor armazenado foi menos 9. Bem, então se eu quiser armazenar 5 números diferentes, o que eu tenho que fazer? Né? Eu vou ter que vir aqui e criar número 1, 2, 3, 4 e 5. E obviamente aqui eu vou ter que trocar a simples atribuição por declaração e atribuição em todos esses camaradas, né? E aí, obviamente, para imprimir todos, eu vou ter que criar aqui vários printlns, né? Então vou aqui criar mais printlns para número 2, 3, 4 e 5. Bem, e aí executando este programa, a gente vai ter aqui, né, todos os números impressos. Bacana, eu acho que até aqui nenhuma novidade, mas aí eu vou fazer a seguinte pergunta, né? Nesse programa eu tive que armazenar 5 números diferentes. Agora imagina que você está fazendo uma aplicação aqui, sei lá, de Data Science, Big Data, ou até alguma aplicação que vai pegar e abrir valores, né? Sei lá, uma planilha, um CSV, e aí você tem uma porrada de uma série ali histórica, né, com vários números, e você precisa lidar com esses números, né? Então fica um pouco inviável você ter que criar uma variável para cada número. Imagina que você tem uma série histórica ali de milhares de números, né, ou mesmo centenas de números. Não dá para ficar criando uma variável, né, para cada número. Então, para resolver este problema, que a gente pode utilizar os arrays. Mas, afinal, o que são os arrays? Bem, basicamente, um array ele é uma estrutura de dados em que você, em uma única variável, pode armazenar uma coleção de valores. Geralmente, em nível de memória RAM, esses valores são alocados aí num espaço sequencial da memória RAM, né? Eu não sei dizer se realmente aqui na linguagem Go é implementada em baixo nível desta forma, mas o que interessa é que em uma única variável você pode armazenar uma sequência, um conjunto de valores. E aí cada valor ele é endereçado por meio de um índice. Então vamos pegar aqui esse código, né, do exemplo 1 e vamos refatorar ele aqui no nosso segundo exemplo utilizando um array. Primeira coisa é o seguinte, se a gente analisar aqui o primeiro exemplo, a gente pode ver aqui que a gente precisa lidar com 5 valores diferentes, no caso 5 números diferentes. Então aqui eu vou criar uma variável chamada números, vai ser o nosso array, e aqui eu vou falar que ela vai armazenar 5 valores, no caso 5 números inteiros. Então como é que fica a sintaxe? Após a declaração aqui, eu vou abrir colchetes, o próprio editor aqui já abriu e fechou os colchetes, e no meio dos colchetes eu vou colocar o tamanho, né, a dimensão aqui deste array. Então aqui eu quero um array de 5 posições, no caso 5 posições para armazenar inteiros. Então coloquei aqui int. Bem, agora eu vou armazenar esses valores aqui, né, número 1, 2, 3, 4, 5, no caso 1, 2, 3, 4 e menos 9, né? E aí como é que funciona, né? A primeira propriedade importante a gente saber sobre um array é o tamanho dele. Então olhando aqui, eu acho que fica claro para você que está assistindo essa aula que este array ele tem tamanho 5, ou seja, ele pode armazenar 5 elementos. Então nós dizemos que o tamanho deste array é 5. E aí cada valor ele vai ser armazenado em um espaço, um slot diferente. Então imagine que você tem uma estrutura que tem 5 slots, só que aí para acessar cada slot você tem um índice, sendo que o índice do primeiro slot é 0 e o índice do último slot é basicamente tamanho menos 1, ou seja, no caso eu tenho um array de tamanho 5, o índice do último slot é 4. Então a gente tem 0 para a primeira posição, 1 para a segunda, 2 para a terceira,
3 para a quarta e 4 para a última. Então, sabendo disso, como é que a gente vai armazenar os valores? Então, vou pegar aqui números no índice 0, ou seja, na primeira posição, eu vou armazenar 1. Números no índice 1, ou seja, a segunda posição, vou armazenar 2. Números no índice 2, no caso, terceira posição, vou armazenar 3. Números na quarta posição, índice 3, vou armazenar o número 4. E números, índice 4, ou seja, a última posição, no caso, a quinta posição, vou armazenar aqui o valor menos 9. E aí eu posso imprimir agora esse array. Você pode imprimir aqui, criar um print, né, um print ln para imprimir cada um. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, copiar esse código, aqui no caso eu substituo, né, número aqui por números 0, estaria imprimindo o segundo número. E aí eu posso fazer da mesma forma aqui, só alterando os índices. Então, aqui eu estou exibindo, né, cada um dos números. Se eu executar aqui novamente, tá aqui, né, os números, tá? Mas, se você quiser, você pode fazer o seguinte, ao invés de eu ter um print ln para cada um, eu vou apagar todos, vou deixar só o primeiro, e vou falar, ó, imprime para mim o array. O que ele vai imprimir? Vamos dar uma olhada. Então, pode ver que ele imprimiu aqui o array, né? Você tem aqui uma estrutura de colchetes, que é o nosso array, e aí cada valor, né, cada número ali, separado por um espaço, certo? Então, eu consegui exibir todos os valores com um único print. Então, mas o mais importante aqui é a gente ver que com uma única variável eu vou conseguir armazenar ali uma quantidade, né, maior do que um, né, de elementos, certo? Vamos dar continuidade? Como eu falei, né, aqui no nosso segundo exemplo, a gente tem um array de tamanho 5. Em cada posição deste array, a gente armazenou um valor. Na próxima aula, eu vou explicar a diferença, né, básica entre um array e um slice, né? Mas uma característica mais importante do array, vamos dizer assim, um array puro, né, que não seja um slice, é que esse array ele já nasce com um tamanho fixo, ele vai ter ali um tamanho fixo, certo? Então ele não pode crescer nem diminuir. Então no nosso exemplo aqui, eu tenho um array de tamanho 5, ele nasce com tamanho 5 e morre com tamanho 5. Como a gente já sabe aqui no caso desse exemplo que a gente cria este array para armazenar esses valores, né? Eu não estou lendo esses valores do usuário, eu não estou pegando de um arquivo jogando aqui para dentro, eu já sei de antemão os valores. É mais prático, ao invés de fazer desse jeito, a gente fazer com a seguinte sintaxe, o que vai economizar uma série de linhas de código aqui para a gente. Então vamos lá. Então aqui estou no exemplo 3. Então vou declarar aqui a variável números, já inicializando ela com a seguinte sintaxe. Eu vou pegar aqui, vou colocar, ó, quero um array de tamanho 5, um array de inteiros, e aí eu vou abrir chaves e já vou colocar aqueles valores. Então 1, 2, 3, 4 e menos 9. Então o que eu fiz aqui? Basicamente esta linha de código está fazendo o trabalho que todas estas 6 linhas de código aqui estão fazendo, que é declarar a variável números, né, o array números, e já inicializar ele com os valores. E o mais importante, os valores aqui, ó, dada o aspecto sequencial, eu já estou colocando os valores nos mesmos índices que eu fiz aqui, né, no segundo exemplo, ou seja, o número 1 está no índice 0, 2 no índice 1 e assim por diante. Então se eu chegar aqui já colocar o print, né, vou colocar aqui o print ln, números, e executar, aí como você pode ver, a gente tem a mesma saída, né? Você tem aqui o array, né, entre colchetes e os valores lá, todos nos seus lugares. Então quando a gente está trabalhando com o array, a gente já sabe de antemão quais valores a gente vai armazenar, principalmente se é um conjunto de valores pequeno, como é o caso aqui, é mais prático, digamos assim, a gente criar, declarar e inicializar a variável com esta sintaxe, beleza? Vamos para mais um exemplo? Bem, na aula passada a gente falou sobre loops, né? E lá naquela aula eu falei, ó, dá para fazer mais coisas com loops, mas a gente precisa ver mais alguns conteúdos, né? Então vamos dar uma olhada nisso agora, né? Então imagine o seguinte, eu vou pegar aquele mesmo array aqui do exemplo 3, né? Vou copiar e colar aqui, e agora imagina que eu tenho que fazer algum processamento com esses valores, né? Por exemplo, eu quero fazer o somatório desses valores. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou declarar, né, e já inicializar uma variável chamada soma, aqui com o valor 0, e aí eu vou usar um loop para fazer esse somatório. Então vamos pegar aqui o nosso querido for. Então mesmo aquele for clássico, né, que a gente viu lá na aula passada, então eu vou criar aqui uma variável i para servir como índice, para i de 0, por que 0? Porque 0 é o primeiro índice do array, certo? O índice do primeiro elemento. E
menor que o quê? Aí aqui eu preciso pegar o tamanho do array, né? No caso aqui a gente já sabe que nesse exemplo, né, o tamanho é 5. Então eu poderia colocar aqui i menor que 5 e tá tudo certo. Mas e quando eu não sei de antemão o tamanho do array, né? Na verdade, vai ser até mais importante para os slices, né? Então, o slice, como ele tem um caráter mais dinâmico, a gente vai ver na próxima aula, é interessante que você tenha uma forma um pouco mais segura, né, de pegar o tamanho do array. Para pegar o tamanho do array, a linguagem Go tem uma função chamada len. Eu acho que a gente já usou com string, se eu não me engano, e aí a gente vai colocar aqui a variável números. Então, para ir partindo de 0, enquanto i for menor que o tamanho do array números, que no caso é 5. Então, o i no caso vai ir de 0, variar, né, de 0 até 4. E aí no final, i++, se você assistiu a aula passada, 0 novidades aqui nesse for, com exceção do uso da função len para pegar o tamanho do array aqui. E aí para fazer o somatório eu vou fazer soma recebe soma mais o que? Números lá no índice i. Ou, se você prestou atenção aí nas aulas anteriores, a gente sabe que a gente pode simplificar, né, esta linha de código com mais igual, né, dá na mesma. Bem, e aí no final eu posso exibir esse resultado. Então vou utilizar aqui, deixa eu importar o pacote fmt, vou colocar aqui um printf nesse caso. Vamos abrir aqui aspas, vou colocar aqui, né, somatório, e aí vamos colocar aqui percentual d, vou botar um barra n, né, para não perder o costume, e aí a gente vai colocar aqui a soma. Beleza? Vamos rodar esse código aqui para dar uma olhada. Então, somatório 1, né? Vamos lá. Então, 1 mais 2 dá 3, mais 3, 6, 6 mais 4, 10, 10 mais menos 9 dá 1, né? Se a gente trocar aqui esse menos 9 por 5, vamos rodar de novo. Então, aqui o somatório deu 15, certo? Então, aqui eu utilizei o for para fazer este processamento. Vamos ver um último exemplo em que eu vou utilizar o laço for de uma forma um pouquinho diferente. Nesse exemplo eu vou utilizar o loop for de uma forma um pouco diferente. Primeiramente eu vou criar aqui um array de números, né, novamente. Se alguém estiver se perguntando, tá? Você pode criar um array com outros nomes, perdão aqui, é que eu estou basicamente trabalhando com números, ou a minha criatividade não está tão legal aqui, né? Mas aqui vai variar o seguinte, eu vou ter 4 números, só que 4 números de float aqui. Eu vou pegar aqui float, pode ser o float 64 mesmo, e aí eu vou pegar aqui alguns valores, 5, 4... 9 e 3. Aí é o seguinte, eu vou criar um laço for, só que a sintaxe aqui vai ser um pouco diferente. Primeiramente eu vou criar duas variáveis ao invés de uma. Então i, vou chamar isso aqui de v, que seria índice e valor, tá? E aí, olha só que interessante, a gente não fez isso em nenhum outro exemplo anterior. Eu estou inicializando duas variáveis em uma única linha. Isso é plenamente possível de fazer na linguagem Go, desde que aqui no lado direito da atribuição você tenha uma função ou um código que devolva dois valores. Não se preocupe quanto a isso, porque lá para o final dessa série a gente vai falar sobre funções e a gente vai fazer pelo menos um exemplo deste jeito. Tudo bem? Mas vamos lá. Então aqui a gente vai utilizar um operador que a gente não utilizou ainda, chamado range, né? E eu vou passar aqui o array números, certo? Então, olha só como a sintaxe ficou um pouco diferente aqui nesse código, né? Nesse for. Lembra lá da aula passada, né? Sobre loops. O que está acontecendo aqui, tá? Esse operador range, ele vai destrinchar aqui meu array números e para cada elemento ele vai me devolver um índice e o valor. Então, vamos dar uma olhada antes da gente fazer aqui o que a gente tem que fazer. Vamos só exibir aqui, né? Vou importar o fmt e aí eu vou utilizar aqui a função printf e vou colocar aqui, né? Percentual d e percentual f, tá? Por que percentual d e percentual f? Porque o meu índice aqui ele vai ser inteiro, porque os índices, né, são inteiros, mas como isso aqui é um array de float 64, os valores serão float 64. Então, percentual d para esse índice, percentual f para o valor. Vou botar um barra n aqui para pular cada linha, e aí eu vou colocar i e v. Bem, vamos executar isso aqui para dar uma olhada. Então, olha só, eu tenho 0, o valor, no índice 0, né? Eu tenho o valor 5, ele colocou 5.000, a gente já viu isso aqui em outros exemplos, né? Estamos trabalhando com o valor float, então ele bota as casas decimais. No índice 1 eu tenho o valor 4, no índice 2 eu tenho o valor 9 e no índice 3 eu tenho o valor 3. Bem, vamos fazer agora o que a gente precisa fazer, né? Então aqui eu vou criar uma variável chamada resultado, vou declarar ela inicializar. A potência, que na verdade cada número desse, né, elevado a 2. Para fazer isso de uma forma mais simples, eu vou utilizar um pacote da linguagem Go chamado math,
E aqui dentro desse pacote math tem uma função chamada POW, de power, né, ou potência, né, em inglês. Então aqui eu vou passar números do índice I e vírgula 2. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou calculando cada número desse, né, número do índice I, elevado a 2. E aí vamos exibir o resultado aqui, né? Então fmt print f, e aí eu vou fazer da seguinte forma, né? Eu vou colocar assim, ó, percentual f. Aí só para simbolizar, né, o elevado, tem gente que usa aqui os dois asteriscos, né? E tem gente que usa aquele acento circunflexo só para sinalizar como se fosse uma potencialização. Vou colocar aqui 2 igual a percentual f. Então aqui eu vou colocar v e resultado. Aqui só faltou o /n, perdão. Agora sim, vamos executar isso aqui. Então eu tenho aqui, ó, 5 elevado a 2, 25, 4 elevado a 2, 16, 9 elevado a 2, 81 e 3 elevado a 2, ou 3 ao quadrado, 9, certo? Então aqui você viu uma forma um pouco diferente de utilizar o loop for para resolver aqui o nosso problema. Bem, espero que você tenha entendido aí, né, o básico, né, que eu passei aqui sobre arrays, e na próxima aula a gente vai falar sobre slices, que eu acho que é o uso mais interessante e até um pouco mais abrangente dos arrays, entender qual que é essa associação, né, entre array e slice, e vamos ver alguns exemplos desses arrays que são dinâmicos, ou seja, eles podem aumentar ou diminuir de tamanho, certo? Então, nos vemos na próxima aula e um abraço!